conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo João capítulo 1, o versículo 12 e 13. Mas a todos quanto recebera, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O apóstolo João enfatiza nas páginas iniciais do seu evangelho a necessidade de nascer de novo, como condição para entrar no reino de Deus. Ele não só instrui a origem do novo nascimento, como também relata o diálogo de Nicodemos com Jesus acerca desse tema. Nicodemos só conhecia o nascimento físico, do ventre de mulher. Jesus contrapõe com o nascimento espiritual de origem da água e do Espírito. Está em João, capítulo 3, o versículo 5. Voltemos ao prólogo de João acerca desse tema. João citou o nascimento natural, enfatizando 3 aspectos: o sangue, a carne e o homem. Ao citar o sangue, ele faz referência ao feto no ventre, ao indivíduo em sua identidade, ao neném que nasce. A vontade da carne aponta para o casal, o homem e a mulher que se unem sexualmente, formando uma só carne. Por fim, da vontade do homem, pois a vontade do homem se refere ao fato de que o homem deve deixar o seu pai e a sua mãe para unir a sua esposa. Ora, aquele que, por consequência, se leva o nome de criança, quando ele nasce, ele vai a registro no cartório. Portanto, este nascimento aconteceu em determinado dia, constante na certidão de nascimento. Esse é o nascimento natural, o nascimento que festejamos, o nascimento que conhecemos. Mas este não é o nascimento espiritual. Este nascimento espiritual procede exclusivamente de Deus. Antes, vamos entender algo. Nascimento é toda criança que sai do ventre da mãe. Isto só acontece uma única vez. Ninguém tem 2 certidões de nascimento. Isto é impossível. Do mesmo modo, o nascimento espiritual. Ele acontece uma única vez. Portanto, está profundamente errado aquele que diz: todo dia eu nasço para Deus. Isto não existe. Do mesmo modo como o nascimento natural, ele se dá naquele dia em que você leva a registro no cartório e o coloca na certidão do nascimento, você deve ter um dia em que se dá o teu nascimento espiritual. E naquele dia ele é único e não mais se repete. Então você me pergunta, como se dá o nascimento espiritual? Primeiro, que é óbvio, ele vem de Deus. Ele se dá exclusivamente nos termos divinos. E como são esses termos? Antes de mais nada, existe uma promessa acerca do novo nascimento. Ouça, está em Ezequiel, capítulo 36, o verso 26 e 27. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. Esta é a promessa do novo nascimento. E como esta promessa se realiza, como ela se opera? Jesus dissera: por nascer da água e do Espírito. A água a qual Jesus menciona é uma analogia à palavra de Deus.
Jesus, certa feita, disse: vocês estão limpos pela palavra que eu tenho dito a vocês. E Paulo, falando aos Efésios acerca da esposa, ele diz que o homem deve lavar a sua esposa como que pela água. Então, água é a palavra de Deus. Por outro lado, nascemos também do Espírito, e o Espírito diz respeito ao fato do Espírito Santo utilizar-se da água, isto é, da pregação do Evangelho, da palavra de Deus, para por meio do Evangelho nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Está em João, capítulo 16, o versículo 8. Uma vez que somos deixados a convencer e nos convencemos do pecado, da justiça e do juízo, então necessário se faz que creiamos naquilo pelo qual nós fomos convencidos, que nós creiamos no Evangelho para selar a obra de Deus em nós. É neste momento que ocorre o novo nascimento. Ouça, está em Romanos, capítulo 9, o capítulo 10, o versículo 9. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Portanto, creia, confesse a Cristo como Senhor e terá nascido de novo. Faça isso agora. Se você tomar essa decisão de receber Jesus como o seu Senhor, você terá nascido de novo, porque vem pela fé. No momento em que você confessa com sua boca aquilo que crê no coração, do que o Espírito lhe convencera acerca do Evangelho. O meu nome é César, usando da internet para com você compartilhar a palavra de Deus.